Olá pessoal, aqui é o Fábio de Oliveira, sou teólogo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que eu não vim aqui para discutir religião e nem atacar religião, até porque a liberdade religiosa é uma garantia constitucional e a Igreja Protestante desde o século XVII luta para que essa garantia continue sendo válida. Mas eu quero trazer alguns pontos acerca de uma música que eu ouvi, a música chama Aue, A Fé Ganhou, de Marcos Teles. Então eu quero trazer algumas verdades bíblicas acerca dessa música e deixa eu dar o play aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Pode entrar, eu ouvi a olhar. Primeiro ponto aqui, pode entrar, eu ouvi a lagoa olhar. Já uma frase que confronta a soberania de Deus em detrimento à vontade do ser humano, porque não é o homem que permite que Deus entre, mas é Deus que vai até o homem e o atrai para si. Jesus diz em João 6,37 que todo aquele que o Pai o dá, esse vem a mim, de modo algum ele lançará fora. Já no verso 44 ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei até o último dia. Já Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, um texto muito conhecido que diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até que ok, é uma discussão teológica, e se é uma banda neopentecostal, a doutrina da graça não é muito clara para eles. Como eu já falei, não é o fato de a pessoa não entender a ordem teológica da salvação que essa pessoa deixa de ser um cristão sincero. Mas vamos lá. Deixa eu continuar no play aqui. Quando o lustre tá no chão, onde os meus estão? Quando o lustre está no chão, onde os meus estão? Aí ele faz uma pergunta. Eu procurei, não encontrei o significado bíblico da palavra, da frase, quando o lustre está no chão. A explicação mais razoável que eu encontrei é que é uma imagem moderna do colapso estético, social e emocional. Mas vamos lá. Aí como o Chico, os dias de hoje, repete. Como se deve cair agora, com as mãos estendidas. Opa, vamos lá. Como a folha eu aprendi como se deve cair. Essa expressão também não está na Bíblia. A frase nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus não está na Bíblia e não está em nenhum lugar. Popularmente, essa frase foi atribuída a Agostinho de Hipona e a João Calvino, mas nenhum dos dois, não encontrei nenhum escrito dos dois que tem essa frase. O que eu encontrei foi em Cidade de Deus, Agostinho escreveu o seguinte: nada acontece a não ser que o Onipotente queira que aconteça, ou permitindo que aconteça, ou fazendo ele mesmo. E João Calvino também não escreveu essa frase, mas algo parecido encontramos nas Institutas que diz: nada acontece senão pelo secreto conselho de Deus, ou não há caso no mundo, tudo é governado pela mão de Deus. A verdade é que a expressão visa ilustrar a soberania de Deus e as obras de sua providência, onde, mediante seus eternos decretos, tudo já foi determinado de acordo com a vontade de Deus, seja das coisas menores até as maiores. Mas eu não sei se foi realmente isso que o músico quis dizer, porque ele continua. Vamos lá. Você quer me levantar e diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Aí vai repetir de novo e assim, gente, o que parece é que são frases soltas. Porque essa estrofe até dá a entender que há um reconhecimento da soberania e da vontade de Deus sobre a vida dele e que Deus o resgatou. Mas há um conflito com a primeira estrofe que ele dizia que ele deixou Deus entrar. Enfim, ficou bem confuso. É aí que a coisa fica mais estranha ainda. Vamos lá, deixa eu chegar nesse ponto aí. Talvez eu tenha que adiantar um pouquinho. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a variação, só Sara balançou, alguém se
que eu quero chegar. Eu não entendi muito bem, mas acho que a música está querendo ilustrar o nascimento de Jesus. Embora Jesus não esteja citado na música, não seja citado em nenhum ponto da música, mas a gente encontra no Evangelho de Mateus que Maria é visitada pelo anjo Gabriel. Ele dá a notícia de que ela vai gerar o Filho de Deus. E depois você encontra também José sendo visitado pelo anjo em sonho e fala que Maria está grávida do Espírito Santo, enfim, que ele tem a responsabilidade agora como pai. Depois tem a história do nascimento na manjedoura, e a família então foge para o Egito, e depois a gente percebe que os evangelhos não dão mais ênfase nenhuma para José. Mas a coisa na música se torna tão confusa porque, num contexto de outra religião, Zé e Maria são entidades que, de certa forma, formam um casal, e características de samba, de saia balançando, normalmente é vista dentro de rituais não cristãos. Depois a música continua, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar chegar até lá. Dança na ciranda da fé. Solta a criança para explodir. A frase é: Auê, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Auê, solta a tua criança até explodir em glória. Sou cristão há mais de 40 anos e nunca ouvi falar em ciranda da fé, mas fui fazer algumas pesquisas e encontrei. A ciranda da fé, cujo nome correto é xirê, no sentido ritual simbólico, está ligada à roda, ao movimento coletivo com danças e cantos, com passos específicos de acordo com o orixá que está sendo celebrado. A criança que se solta também não tem um sentido bíblico, gente, mas o candomblé, a criança é considerada mais sensível e aberta ao axé e às influências espirituais, e ela está mais solta para isso. Já no cristianismo não há diferença entre os seres humanos, sejam crianças, sejam adultos, velhos, todos diante de Deus estão no mesmo patamar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. Além do mais, notei no vídeo que há outras características que distorcem o cristianismo, como colares que lembram guias, pode até ser coincidência, ou até mesmo atabaque sendo usado na música. Embora eu não me importe com o tipo de instrumento, mas há toques que são específicos dos rituais. O que quero mostrar aqui é que a igreja ela tem aberto as suas portas e trazido aspectos de outras religiões para dentro dela. Isso é muito perigoso para o cristianismo, isso tem enganado muitas pessoas. O cristianismo está perdendo a sua identidade. Se, por exemplo, um cristão vai até um terreiro e diz agora ao Pai de Santo, olha, agora a gente vai ler a Bíblia, a gente vai cantar louvores e você vai expor o evangelho, como é que vão olhar para ele? Obviamente ele não vai ter acesso a isso, não vai conseguir levar absolutamente nenhuma característica do cristianismo para dentro de um terreiro. Mas por que o contrário tem sido normalizado nas igrejas? Porque as igrejas modernas querem trazer elementos externos para dentro delas. E o que mais importante? O que é mais importante? Ficar de boa com as pessoas ou de boa com Deus? Lembrem-se o que diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.